Sérgio? A gente vê muita gente esperando cirurgia, idoso, por exemplo, cai, fratura o fêmur e fica 15 dias, 20 dias, um mês sem operar. Por quê? Cidinha, isso daí é um outro problema. Os nossos idosos são, na sua maioria, pacientes que têm alguma complicação clínica, ou seja, ou são diabéticos, ou são hipertensos, ou já tem uma infecção urinária. Quando eles caem e têm uma fratura do colo do fêmur, vamos falar assim, eles, normalmente, o idoso, ele já complica a parte clínica dele. Então, na cirurgia dele, vai precisar de transfusão de sangue, então ele tem que fazer uma coisa chamada risco cirúrgico. O risco cirúrgico, né, muitas vezes impede que ele seja operado, até que se equilibre essas condições clínicas, ou seja, que você mantenha a pressão normal, que você controle a diabetes, ou controle até mesmo uma infecção urinária. Por quê? Porque senão a cirurgia pode ser um risco. O que nós estamos querendo lançar, Cidinha, ontem eu tive uma reunião muito grande, até é uma coincidência você falar sobre esse assunto, com o próprio diretor do INTO, o Dr. Geraldo Mota, com a nossa coordenação de ortopedia. Nós queremos montar 3 centros de trauma do idoso. Ou seja, para quando o idoso cair, independente do hospital que ele for atendido, a gente transferir esse idoso para um centro de trauma. Mas isso começou a ser conversado ontem? Isso começou a ser conversado ontem. É uma ideia que não existe no país. De ver aí? Não tem, a gente pretende implantar isso nos próximos 3 meses. Né? Nós teríamos no Alberto Torres, que é o melhor hospital do Rio de Janeiro. Pelo menos o que eu conheço é. Eu não tenho dúvida, Cidinha. Hospital, eu vou te dizer, o Alberto Torres, quando nós assumimos... Fica em São Gonçalo, viu, no Columbandê. Olha, eu tive lá, eu fui com o secretário visitar e fui na UPA, que também está em São Gonçalo. É um negócio, assim, de primeiríssimo mundo. Para vocês terem uma ideia, algumas salas, alguns quartos de pacientes têm TV de plasma. E é hospital público, TV de plasma. É o maior centro de UTI do país. Público do país. Tem 75 leitos. 75 leitos. 75 leitos. Quando assumimos, Cidinha, sabe quantos leitos de UTI tinha? No estado? Não, lá. Lá. 4 leitos de UTI. Agora me diz, por que esse hospital consegue ser bom, assim, referência, e a gente não consegue ter o Rocha Faria, excelência, Getúlio Vargas, de excelência, nenhum dos outros? Excelente, excelente pergunta, Cidinha. E você tem toda a razão. O que nós estamos perseguindo são hospitais que fiquem iguais ao Alberto Torres, iguais ao Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, em Caxias. Estamos falando de hospitais de emergência. Depois vamos falar dos hospitais que não são de emergência. Agora, qual foi, vamos dizer assim, a vantagem? Como nós pegamos o Alberto Torres, o hospital estava praticamente fechado, ele tinha 4 leitos de UTI e 30 leitos abertos apenas. Hoje, quantos leitos tem abertos? Hoje nós temos 220 leitos abertos no Alberto Torres, né? Então, e 75 de UTI. De UTI. O que foi possível fazer, Cidinha? Fazer as reformas para que nós pudéssemos ampliar o hospital. Vamos dar um exemplo. Como é que eu faço uma reforma no Rocha Faria? Eu posso fechar o Rocha Faria para fazer uma reforma? Bom, você teve que fechar o Pedro II. Por causa do incêndio. Então temos que botar fogo? Não tem. Temos que construir um novo hospital, Cidinha. Ou seja, hoje... O segredo é justamente esse, é construir novos hospitais. E aquele hospital, que é o hospital velho, com uma engenharia que não se adapta mais às normas de vigilância, às normas hospitalares, esse hospital depois você fecha. Mas e o Rocha Faria, por exemplo, não tem um prédio morto perto dele? O Albert Schweitzer. Tem... o Albert Schweitzer. Isso. Tem um prédio mortinho ali. Um esqueleto. Ali é o antigo Olivério Kremer. Foi um hospital com mais de 40 anos, nunca foi inaugurado. O que nós vamos fazer, Cidinha? Nós vamos demolir o Olivério Kremer, que é esse esqueleto que nunca funcionou, e vamos construir ali um novo hospital. Qual é a vantagem disso, Cidinha? Que eu não vou ter que mexer no Albert Schweitzer. Ou seja, eu não vou precisar fechar nada do Albert Schweitzer para fazer essa obra, porque eu estou construindo um hospital novo. Depois que eu construir esse hospital novo, eu acabo as reformas que eu tenho que fazer no Albert Schweitzer. Por exemplo, estamos nesse momento fazendo reforma de todas as subestações elétricas nos nossos hospitais. O Albert Schweitzer, hoje mesmo nós estamos colocando mais um gerador. Por quê? Por causa do incêndio do Pedro II? Não, porque como está sobrecarregado o movimento, né? O Albert Schweitzer era um hospital, eu me lembro você falando disso, ele nunca teve UTI. E tinha um tomógrafo encaixotado no Albert Schweitzer. Eu fui lá visitar também. Hoje, o Albert Schweitzer tem 35 leitos de UTI. Eu digo assim, em termos de padrão de qualidade,
talvez a melhor UTI de todo o estado, em termos de qualidade. Tem uma equipe maravilhosa que toma conta, que é o Dr. Sandro e a sua equipe, uma coisa excepcional, de primeiro mundo. E, além disso, né, no Albert Schweitzer, nós botamos um tomógrafo que tem uma das maiores produções de tomografias do estado. Quantas tomografias são feitas? Mais de 2.000 tomografias por mês, Cidinha. Os hospitais estaduais, no passado, todos juntos, faziam 14.000 tomografias por ano. Hoje 14 só esse faz 2.000 por mês. Hoje, saímos de 14.000 para mais de 120.000 tomografias. Uma tomografia antes, Cidinha, demorava 30 minutos para ser feita. Hoje, com os equipamentos novos que o governador Sérgio Cabral colocou, nós fazemos uma tomografia em 30 segundos. Sérgio, vamos ver o nosso repórter, o Fernando César. Onde é que o Fernando está? Está no hospital? No Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Oi, Fernando. Secretário. Tudo bem? Vamos lá. Oi, Cidinha, boa tarde, secretária. Boa tarde. Tudo bem, Cidinha? A gente está aqui na porta do Carlos Chagas, o hospital fica em Marechal Hermes. O que a gente nota aqui é a fachada pintada, grade pintada. O movimento nesse momento, Cidinha, ali na entrada da emergência, é um movimento pequeno. Mas eu estou aqui ao lado da dona Maria do Carmo, ela trouxe o marido, o seu Oswaldo, de 55 anos, ele passou mal, e ela vai nos contar o seguinte: lá dentro, a imagem é aquela que o secretário aí já contou, né? O hospital tem pacientes nos corredores em macas. Essa imagem que a senhora encontrou lá dentro. O corredor está super lotado, né? Os profissionais estão trabalhando, mas precisa de mais agilização, né? Para detectar, por exemplo, eu cheguei aqui 6 horas da manhã com meu marido, com um quadro de isquemia, né? Tudo indica ser um comprometimento neurológico, e até o momento, que já se passa de 12 horas, né? Nada foi feito por ele em parte de tomografia. O seu marido está Ele veio inconsciente, trouxe inconsciente. Seu marido está na emergência. Está na emergência do Hospital então, Carlos Chagas. Então ele está atendido, não é isso? Ele foi atendido, colocou um soro, né? Mediu a glicose, estava muito alta, mas ele precisa de uma tomografia, porque tudo indica ser um comprometimento neurológico. Precisamos saber a extensão, né, desse acidente para que possa prevenir, né, um mal maior. Eu vou falar com o que ela ainda não fez aqui. O paciente, o seu marido não fez o exame. Fernando? Precisa ter um pouco mais de rapidez no atendimento, assim, mais grave, né? É isso que eu acho que precisa. Fernando, deixa eu falar que o secretário vai responder essa senhora. O Fernando é surdo, é? Pois não. O secretário vai responder a senhora. Ô, Fernando, responde essa senhora, ela quer mais agilidade no atendimento. Mas, vamos lá, Cidinha, ela chegou de manhã, já testou a glicose que está alta, ou seja, se identificou que está alta, já está no soro, está medicado. Agora, o que tem que fazer? Tem que se estabilizar o paciente para se fazer o diagnóstico adequado. Ela tem toda a razão. Se fosse um familiar meu, eu estaria tão ansioso quanto ela, querendo que seja feito de maneira rápida, que seja... Todos nós somos assim. Isso é necessidade. Agora, temos que entender também que estão sendo seguidos protocolos. O que eu deixei muito claro quando eu falei inicialmente, você viu que eu falei... É que entra corredores, para ser atendido. mas está sendo atendido.